Boa noite a todos, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs. Primeiro, gostaria de dizer que é uma enorme e profunda honra participar aqui com vocês da Semana da Nossa Senhora do Carmo, convite do Padre Paulo e de todos da paróquia. Queria agradecer sinceramente esse convite, assim como é uma honra também poder falar a todos vocês, aos que vieram hoje pela celebração, aos companheiros que estão acampados na Copa do Povo, aos companheiros da POESP que aqui estão, Sindicato dos Professores aqui da sede de Itaquera, e também ao deputado Adriano Diogo, que é um dos poucos que nos honra e nos faz acreditar na política por uma conduta sempre ao lado do povo. Bom, para nós do MTST, para mim, para os demais companheiros do movimento, é sempre muito importante ter a oportunidade de falar sobre a luta dos trabalhadores sem terra. Porque o povo sem terra, comumente, é tratado de uma forma muito preconceituosa. Se nós formos ver o que diz a imprensa, o que sai nos jornais, o que dizem no dia a dia, o povo que não tem teto, que não tem casa, que é levado pela falta de condições a ocupar um terreno vazio, como foi feito aqui na Copa do Povo, normalmente recebe adjetivos não muito adequados, né? É tratado como criminoso, é tratado como pessoas que não têm o que fazer, que não querem trabalhar, como preguiçosos. E ter essa oportunidade de mostrar que não é assim que as coisas acontecem é sempre muito valioso. E eu quero aproveitar falando um pouco da história do povo trabalhador sem teto. Que quando a gente fala, às vezes à distância, quando a gente ouve falar, parece que são pessoas muito distantes de nós. Muitos, inclusive, que estão hoje na ocupação Copa do Povo, em várias outras ocupações espalhadas pela cidade, pelo país, muitos jamais imaginaram que estariam numa ocupação algum dia. Muitos, antes de estarem na ocupação, por vezes até tinham preconceitos em relação a ocupar uma terra. E o que os levou a essa situação foi a mais completa falta de alternativa. Há quem diga que as pessoas fazem ocupação porque querem. Agora, se cada um de vocês tiver a oportunidade de visitar, de ver o que é aqui próximo à ocupação Copa do Povo, ali na frente do planetário do Parque do Carmo, logo vão perceber que ninguém está com seus filhos debaixo de uma lona que é fria de noite e que durante o dia 40 graus, que ninguém estaria ali porque quer. Ninguém estaria escorregando no barro, na chuva porque quer. Que todas as pessoas que estão ali estão porque efetivamente não tiveram outra alternativa. Alguém que vai para uma ocupação, um pai de família, uma mãe de família, um jovem que está constituindo a sua família e que vai para uma ocupação, ele não vai por opção, mas ele vai por falta de opções. Falta de opções que vem de todo um histórico de opressão, de exclusão, de que, de algum modo, todos nós vivenciamos. Se nós pensarmos o que era a cidade de São Paulo, talvez as pessoas de mais idade aqui vivenciaram esse processo. A cidade de São Paulo
na década de 40, na década de 1950, 50 anos atrás, um pouco mais do que isso, nós veríamos que praticamente na nossa cidade, nesse grande monstro que nós vivemos hoje, não existiam essas periferias, não existiam esses grandes bairros de periferia onde hoje moram os mais pobres. Os trabalhadores moravam também nos bairros centrais. Você pega aqui, caminhando, eu não sou aqui da Zona Leste, eu moro na Zona Sul de São Paulo, no bairro do Campo Limpo. Mas aqui na Zona Leste, você pegar os antigos bairros operários, que eram Moca, que era o Brás, que é praticamente centro, não é? Os operários trabalhavam e moravam lá. E pouco a pouco, essa terra, principalmente a terra central, foi sendo apropriada por poucos grupos, por grandes empresas, que começou a ver na terra uma forma de ganhar muito dinheiro, não uma forma de viver, não um espaço para morar, mas um espaço para ganhar e fazer render o seu dinheiro. E foi a partir daí, desse período mais ou menos, quando nas regiões centrais, onde ainda hoje está boa parte do comércio, São Paulo, não é? Que começou a se expulsar os mais pobres dela. Essas regiões passavam a ser mais valorizadas. E quando uma região se valoriza, às vezes tem gente que acha que é bom. Puxa, a minha região se valorizou. Mas pensem bem, talvez para quem tem a sua casa é bom. Mas e para aquele que, por exemplo, mora de aluguel nessa região? Quem morava de aluguel há 50 anos atrás no Tatuapé, hoje não paga um aluguel nem do Guaianazes, com aquele mesmo recurso. Aqui mesmo em Itaquera, quanto que não aumentou? Acho que muitos de vocês devem pagar o aluguel no final do mês e devem saber quanto não aumentou nos últimos anos. E isso foi sendo uma forma de jogar aqueles que podiam menos cada vez mais longe, em regiões cada vez mais distantes. E dessa maneira, a nossa cidade, essa lógica, criou milhares e milhares de pessoas sem teto. Como fazer com uma família que recebe um salário mínimo, que recebe 700 e tantos reais no mês e paga 500, 600 de aluguel? Isso é uma realidade verdadeira e cruel para milhares de pessoas. Como fazer diante da dura escolha no final de um mês entre comprar o leite dos filhos ou pagar o aluguel? É diante desse dilema, não só com aluguel, mas pessoas que moram em áreas de risco, pessoas que moram em favelas, pessoas que moram de favor, em cômodos de fundo, em casas de parentes. Esses pequenos dramas individuais de cada família foram se juntando, foram se agravando. E teve uma hora que esse povo cansou de esperar. Cansou de esperar pelas promessas de que a moradia viria. Cansou de esperar pelo cadastro da Coab e da CDHU. Tantas e tantas famílias, há 20, 30 anos. Cansou de esperar depois de 50, 60 anos trabalhando. Ali na Copa do Povo nós temos pessoas com 70 anos de idade. Idosos que trabalharam a vida toda. A vida toda, à espera de que um dia poderiam pagar o seu teto. Porque é isso que dizem para nós. Trabalhem que vocês sempre terão. Mas infelizmente nem sempre é assim. As pessoas trabalham a vida toda, mas muitos não conseguem. Quem hoje, certamente muitos, mas não todos,
tem condições de pagar prestações de 30 anos numa casa própria, com o preço que hoje é comprar uma casa nova. E essas milhares de pessoas que estavam sozinhas, isoladas, no seu sofrimento anônimo, silencioso e individual, começaram a se juntar. E quando essas pessoas foram percebendo que o drama do João era o drama do Francisco, que era o mesmo drama da Maria, do Joaquim e da Teresa, essas pessoas resolveram fazer algo. E aí pode se perguntar, mas ocupar o que é dos outros? Alguém é dono daquela terra? Alguém trabalhou para estar naquela terra? Mas no nosso país, as coisas não se passaram bem desse jeito. Boa parte das terras que estão abandonadas nas grandes cidades que nós vemos, não foram pagas com o suor de nenhum trabalhador. Muitas delas foram terras públicas que foram griladas, que foram tomadas por proprietários por meio de falsificação de documentos em cartórios, né? Por meio de maracutaias. Outras tantas são herança de um país excludente, de um país que coloca muita terra sem gente e muita gente sem terra. A terra que nós ocupamos lá na frente do planetário do Parque do Carmo, perto daqui, essa terra estava sendo usada para especular por uma grande construtora chamada Viver, que tem mais de R$1 bilhão em terra, só na cidade de São Paulo. Uma construtora que usou aquela terra para conseguir empréstimos bancários para pagar dívida e usava aquela terra como garantia. Uma construtora que nunca se preocupou em cuidar daquela terra. Uma construtora que nunca se preocupou quando a vizinhança ali ao lado reclamava porque tinha carros roubados, porque tinha uso de droga, porque tinha uma série de coisas naquele terreno que geravam insegurança para a vizinhança. Mas que quando os desvalidos, os sem teto, os sem moradia, foram lá e se juntaram para tentar fazer daquela terra o seu teto, aí sim apareceu a construtora, que durante 20 anos ou mais não tinha dado as caras. Por isso, nós achamos no movimento que a terra é um bem da natureza, é um bem divino. E a terra não deve servir para as pessoas lucrarem, ganharem dinheiro em cima dela. A terra deve servir para que as pessoas usufruam da terra, para que as pessoas plantem quando estamos no campo, para que as pessoas morem quando estamos na cidade. E essa é a missão do Movimento Sem Teto. Esse é o sentido de uma ocupação como a Copa do Povo aqui em Itaquera e como dezenas de outras espalhadas pelo nosso país. Um país de tantas desigualdades, um país onde não falta terra. O Brasil, um dos maiores países do mundo, quem diria que poderia ter pessoas sem terra no nosso país? E, no entanto, só nas cidades brasileiras há 7 milhões de famílias sem moradia. Só na cidade de São Paulo são 700 mil, fora 1.300.000 que vivem em favelas na nossa cidade. E mais de 3 milhões de famílias que vivem em áreas irregulares. Isso tem que ser enfrentado. Esse problema tem que ser tratado e enfrentado. E se o governo não faz,
cabe ao povo fazer. O povo organizado, o povo com seu senso de justiça, o povo de forma pacífica, mas também de forma ativa. Paz não pode significar passividade. Paz também convive com a atividade, com a ação, com aqueles que não aceitam a opressão. Certa vez, Padre Paulo, um companheiro de uma comunidade eclesial de base foi fazer um trabalho conosco, uma ocupação lá no extremo sul de São Paulo, na região do Jardim Ângela, do N. E ele nos disse que nos círculos bíblicos que eles faziam naquela comunidade eclesial, quando eles iam resolver um problema, eles colocavam o problema e colocavam sempre uma pergunta. A pergunta era: o que Jesus faria nesse caso? E eu acho que para nós é interessante perguntar, diante de milhões de pessoas sem moradia, diante de tanta gente sem terra e de tanta terra sem gente, de terras sendo usadas para que meia dúzia de pessoas muito ricas se tornem ainda mais ricas, o que Jesus faria? Será que Jesus condenaria o povo que se organiza e monta suas barracas para poder ter o direito de morar? Nós cremos que não. O Jesus libertador da história bíblica, o Jesus revolucionário que se insurgiu contra os poderosos no Império Romano há séculos e séculos atrás, não condenaria o povo que luta. Estaria junto com o povo que luta, orientaria o povo que luta. Essa é a nossa crença e essa é a nossa fé. E nós não temos a menor dúvida que aquelas famílias que estão na ocupação Copa do Povo, alguns companheiros aqui hoje, representando essa valorosa ocupação, tiveram fé, porque não faltaram obstáculos, não faltaram pessoas, talvez, querendo desanimar, dizer que aquilo não daria em nada, dizer que aquilo era errado, era coisa de vagabundo, era coisa de quem não tem o que fazer. Não faltaram também ameaças, dificuldades, provações, sacrifícios. E essas pessoas resistiram. Resistiram a ponto de, na maior cidade do Brasil, a poucos quilômetros do estádio onde se inauguraria a maior festa de futebol do mundo, essas pessoas conquistaram uma grande vitória e foram ouvidas. Pessoas para as quais normalmente os governos são surdos foram ouvidas, foram escutadas, e pela sua força, pela sua luta, pela sua união, vão ser atendidas. O que nós conseguimos lá foi que aquela terra, há mais de 20 anos vazia, o Serginho, que é da comunidade do meu lado, do Eliane, conhece bem, e junto com o Rodrigo e os demais companheiros lá, há muitos anos vinham denunciando terras vazias e faltava tudo. Faltava moradia, como faltava posto de saúde, faltava creche, faltava tudo. E aquela terra, tanto tempo vazia, agora vai se tornar, dentro de poucos meses, um projeto, um conjunto habitacional onde vão viver mais de 3.000 famílias. 3.000 famílias que precisam, 3.000 famílias que não vão receber nada de graça,
3.000 famílias que, ao invés de estarem montando outra favela em São Paulo, se organizaram para conseguir um conjunto habitacional regular, onde seus filhos vão poder viver sem os ratos do esgoto, onde seus filhos vão poder crescer, se divertir e se educar. A Copa do Povo, para nós, é um exemplo de um caminho de fé na luta e de um caminho de engajamento na luta. Imaginem vocês se esse exemplo do povo sem teto, que não tem moradia e que por isso, com a cara e a coragem, com a disposição e com a fé, vai buscar sua moradia e a consegue, se esse exemplo se irradia. Esse é o nosso sonho. É nisso que nós acreditamos. Se cada um e cada uma aprenda e seja estimulado a lutar por seus direitos e a fazer o mesmo que o povo sem teto da Copa do Povo fez com os hospitais, com as creches, com a falta de lazer, com tudo que falta. Quando o povo começar a se organizar e fazer manifestações e for à rua, porque o transporte é ruim, porque não tem creche, porque o posto de saúde e o pronto-socorro não atendem quem precisa. O dia que esse exemplo, que essa prática de fé e de luta se irradiar e crescer, para nós vai ser um dia luminoso para a humanidade. E é isso que nós, o movimento dos trabalhadores sem teto, buscamos construir. Nós buscamos não apenas a moradia para quem ela precisa, não apenas a casa para quem não tem teto, mas lutamos por uma vida digna para todos. Para os que têm teto, mas também têm outras carências e outras necessidades. E que também buscamos levar a nossa palavra para que aqueles que têm o seu teto compreendam, respeitem e valorizem a luta daqueles que não têm. Não é fácil. Não é fácil, e aqui nós temos dezenas de pessoas que podem dizer isso porque sentem na cara, pela sua própria experiência. Não é nada fácil não ter onde dormir, não ter onde acordar. E aqueles que, diante dessa realidade cruel, tomam o caminho da luta, para nós estão tomando um caminho de fé. Estão tomando um caminho de sonho. É nisso que nós acreditamos e convidamos vocês a estarem junto conosco nesse sonho compartilhado, nessa luta compartilhada. Obrigado.